Muito saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Vamos lá para mais uma live aqui no nosso canal da Twitch, aqui do Nação Garou. Quem fala com vocês é Chux, como vocês já estão acostumados. Já agora, sei lá, acho que a quarta, quinta transmissão, eu não tenho certeza, mas vocês certamente já acompanham aí o Garocast, já estão acostumados com o uivo de saudação e por aí vai. Então, é isso aí, tô arrumando aqui as últimas coisas e beleza. Antes da gente começar a nossa live de hoje a respeito das tribos espirituais, alô, frango louro, bom ou não, velho? Daqui a pouco tem jogo. Vou responder já aqui o canal 5 curiosidades, que enquanto estava antes de começar, a gente começa com a... Sempre tem um countdown ali, né? Tem uma tela de countdown que eu coloco aqui para vocês, para não ficar aquela coisa vazia, assim, sem esperança. E tem uma trilha sonora, o canal 5 Curiosidades está falando que lembra um pouco, a trilha lembra um pouco dos jogos de Dark Alliance ou Champions. Não tenho certeza o que é os jogos de Dark Alliance ou os jogos Champions, mas essa trilha sonora, canal 5 Curiosidades, ela é do jogo Heart of the Forest. Chegou aí, alguém com fome aí, The Jedi Master BR, valeu, cara. Mas ela é do jogo Heart of the Forest, tá? Que inclusive tem um vídeo do... a Vivi, tá, beleza, com a conta do Fernando, entendi, beleza. Mas esse jogo, cara, a gente fez um review, eu fiz esse review, ele tem inclusive no YouTube do Nação Garou, pretendo jogar aqui um dia aqui com vocês, enfim, a gente vai, é um visual novel o jogo, e ele tem uma trilha sonora bem legal, ele é bem imersivo, eu coloquei ela aqui. Um uivo de saudação, Pedro, que está assistindo aí junto com a Luna, uivo de saudação para a Luna, e não para você que você é velho de guerra, mas beleza. O Curi tá aí, como é que é? Mamaco Louzeiro. Boa noite para todo mundo, tá bom. Mamaco. Mamaco virou meme, né? Por conta lá do filme lá do... Como é que chama? Do King Kong. Finalmente conseguiu o que Yellow King V. Cara, a gente tá, tipo, direto agora tá tendo live, então é só acompanhar. Guardião da mamada, Pedro. No War era eu, né? Agora com Luna, eu sei que é o guardião da mamada, né? Dela, no caso. Então, eu sei que tá aí acordando cedo aí e tal. E aquela coisa, enfim. Esses vários livros no cenário são. Esses aqui não. Esses livros aqui, eles são de trabalho mesmo, né? Aí aqui vai ter livro, dicionário, vai ter uma porrada de coisa, livro de inglês e tal, essas paradas. Mas aqui tem uns livros de literatura. Esses aqui são alguns livros de literatura, tem outros espalhados aqui e aqui em cima, mas esses nichos aqui, esses dois e esses aqui, e aqui, e esses aqui ali embaixo, eles são sim de RPG. Esses 4 primeiros aqui, 1, 2, 3, 4, esses aqui são só de lobisomens, só de lobisomem apocalipse, e aqui tem tudo que a White Wolf já fez de lobisomem apocalipse, tá aqui. Tem nesses 4 negócios aqui. E aí ali sobra os outros, tem os livros do Nação Garou, tem os livros de Sion, aí vai ter Vampiro, Hunter, Múmia, Aparição, Mago, Dark Ages, e os livros do V5 estão aqui. Estamos esperando a 5ª edição aí para poder, né, ampliar a coleção, porque tive que parar de comprar, porque infelizmente não rolou. Tribos espirituais, exatamente, é mais aquela ideia mais ampla sobre tudo, né, do que exatamente uma por uma, tá, Pedro? Deixa eu continuar aqui, porque eu perdi algumas mensagens. Gente, só um minuto aqui. O Guardião da Mamada, eu já respondi. Mamaca Uieira em brasileiro, beleza. Cara, é uma boa essa. Ei, Pedro. O Pedro que tá ouvindo, a gente pode começar. Mamaco, The Breed Book. Aí ia ficar curioso.
Beleza, a conta paga. As tribos espirituais eu acabei de responder. Cadê Oswald? Oswald, ele tá fechado, porque senão ele incomoda. Um beijo, um beijo, Ana. No outro lado, o microfone parece um narguilé. Tá bom, beleza, vamos lá, né? Quais eu peguei do V5? Cara, eu não comprei o básico, porque tá caríssimo, mas teve uma promoção de R$ 50, o Camarilla e o Anark, eu comprei eles. Então tá ali. Tô pensando em a comprar essa versão de luxo, né, que vai ter aí do V5 nacional. Acho importante, então. Onde que dá subs? Ainda não tem como dar subs. Calma, guarda os subs Jedi Master, que é a Vivi. Eu vou ter que acostumar com isso daí, porque a gente tem tem alguns dias para cumprir aí com o nosso canal, para que ele se torne um afiliado da Twitch. E aí ele possa receber sub, bits e tal, essa parada toda. Por enquanto a gente ainda não pode. Então, tem hoje, acho que amanhã eu vou abrir uma outra live e, salvo engano, quando fizer essa live de amanhã, então, ao final da live de amanhã, a gente vai ter todas as... Ó, tem alguém com fome aí. Bruno Maier Souza, valeu. Enfim, é isso aí. E aí, na live de amanhã, a gente bate essa meta e a gente passa a ser afiliado. Aí, que horas que tem que assinar o negócio lá e tal, eu não sei. Comprei esses livros de múmia só para completar a coleção? Sim, só para completar. Teve uma época que eu coloquei na cabeça que eu teria isso, tipo, antes de eu pensar a ter toda a coleção de Lobisomem Apocalipse, eu coloquei na cabeça que eu teria todos os livros básicos do White Wolf. E aí, porque eu tinha o de lobisomem, tinha o de mago, e aí não sei, eu não tinha o de vampiro foi o último a comprar, na verdade, na real. E aí eu comprei Changeling, comprei Demônio, e aí eu virei uma sarna para poder comprar o Wraith e o Hunter. Eu comprei isso há muito tempo. Mas Múmia mesmo eu já li, nunca joguei, e é só isso. Então, tipo, vou ter os básicos, e aí, enfim, eu fui ampliando a coleção, até que chegou uma hora que falei, porra, não, beleza, agora então vou fechar essa coleção de lobisomem. E aí saí caçando, vasculhando, gastando uma grana, mas, enfim, foi. Depois um dia, qualquer dia eu abro uma live aqui, a gente vai falando de livro, vou separando a coleção e tal. Quem falou sobre a ideia de fazer jogos, a gente pretende trazer para cá também, beleza? Monga, cara, tinha isso. Era muito engraçado que no Montes Claros, de onde eu sou, o Pedro mora lá, é uma cidade no norte de Minas, e ela tem uma atividade predominantemente agropecuária. E aí tem puta merda, como é que chama, Pedro? Tem o Parque de Exposição lá, tem exposição agropecuária durante o mês de julho, e que é o aniversário da cidade e tal. Aí sempre vai sei lá, um Leonardo da vida, mas sempre quando o Leonardo tá na baixa, tá ligado? É sempre um cantor sertanejo, mas ele tem que estar na baixa. Ele não pode estar, tipo. Porra, pior que eu não sei quem é que tá por agora, né? Sei lá, Michel Teló. Michel Teló tem tempo. Mas enfim, aí a galera vai para lá, compra a bola do Kiko, anda anda numa montanha russa de qualidade extremamente duvidosa, como maçã do amor e é assaltado. Basicamente é esse o rolê do parque de exposição. Mas aí, aí tinha a Monga, cara. E a Monga, caramba, o Pedro tá lembrando, tinha o barco Viking, que era feito na gambiarra, tinha aquela barca assim, ela vai para um lado, vai e sobe, a galera fica, e tem um puta pneu fudido lá para frear o troço. Tipo, é aterrorizante. E aí tinha a Monga, que para quem não sabe, tem lá, você paga lá, tem uma mulher, a mulher fica lá dançando um tempo, tipo num biquíni e tal, uma roupa assim curta, ou um semi-nude quase. E a ideia é que ela vira gorila. E aí ela e tal, e num determinado momento, através de um truque de espelhos, eu vou falar isso, já estou aqui ganhando banalidade, porque é fantástico. Se você tiver a chance de ir na Monga, na sociedade, vá, porque é fantástico. Aí tem um truque de espelhos lá e ela vira
né, o gorila na sua frente e sai correndo atrás de você e a criançada enlouquece. Mas o melhor disso é porque tem um cara que ele fica no ele fica na narração da Monga, né. E aí fala: "Calma, Monga, o público é seu amigo, Monga, a mulher gorila", e tal. E aí, das muitas coisas que tinha, eu lembro disso exatamente, que do nada o cara fala assim: "À meia-noite, o vampiro vem pegar a sua alma. Monga, a macaca gorila". Eu acho que o cara errou na hora, tá ligado? E aí ele mandou uma macaca gorila, eu tô lá no palco e falei: "Véi, tipo, isso tá meio errado, né?" Mas beleza, mas tem isso. À meia-noite, o vampiro vem buscar a sua alma. É imperdível. Então, caso vocês tenham a chance de visitar a Monga, não precisa ser a Monga de Montes Claros, pode ser qualquer Monga, vai lá, porque, cara, é fantástico. Fantástico mesmo. Ieren. Ai, ai. O bom é que eu poderia, com certeza, ficar uma live inteira só contando dos casos de Montes Claros. Eles são impagáveis. E, enfim, tem, ah, existem curiosidades impressionantes, tipo, Montes Claros teve uma mulher que ela tomou 6 tiros na cabeça e ela não morreu. Então tem a nota de R$ 3, tem o bairro lá que chama Roosevelt, e que originalmente ele chamava Roosevelt e hoje ele chama Roxo Verde. Tem uma porrada de coisa, enfim, então fica nessa daí, tá bom? Se eu gostei do cenário do filme Anjos da Noite, picolé de sapo, tem visto mesmo. Acha válido uma live para as histórias de Mock. Ok, ok, Ana, pode deixar então. Pode deixar, essa daí eu vou anotar, vou divulgar nos grupos. Live de Montes Claros. Mas ok. Continua então? Porra, mas aí eu não falo sobre as tribos espirituais, vou fazer Montes Claros in the Darkness, Montes Claros in Darkness, como é que é? Rage Across Montes Claros. A live de Mock, não, a live de Mock tem que ter o Pedro, pô. Live de Mock tem que ter o Pedro. Quem sabe a gente chama Feto, a galera da banda, lá meus caras chama banda de death metal, é a Desgraça Eterna. A banda chamada Desgraça Eterna, ela tem que ser brilhante, né? Porque, tipo, puta merda. Enfim. Então, Montes Claros só, só pérolas. Mas a gente vai. Panzerfaust. Nossa, tinha os Tabajara também. Tinha os Tabajara, eles eram uns headbanger. Bem estilo headbang do Huawei, tá ligado? E eles iam nos rock lá, que tinha lá em Montes Claros e tal, a galera, as bandas lá, praticamente tudo de garagem, juntava pra tocar. E os caras, eles tinham um propósito. O primeiro é que eles tinham que invadir. Eles nunca podiam entrar de boa. Eles tinham que ir lá e invadir o rock. E eles pintavam a cara, tipo, fazia corpse paint, tá ligado? Dessas bandas de death metal e tal, eles faziam os corpos paint de qualquer jeito ali e eles tinham que invadir o negócio. Isso é, tipo assim, é, cara, é meio contraproducente. Se você vai invadir o negócio, né? Por que você vai pintar a cara? Você vai se destacar no meio da multidão, não é como se os caras estivessem fazendo uma camuflagem, né? Então a parada era assim. E aí tinha os Tabajara, toda, toda festa que tinha as bandas de metal lá em Montes Claros, sempre tinha pelo menos um Tabajara. E tinha também o ícone, com certeza, um parente dos Filhos de Gaia, que era Wagner Black e seus Ventiladoidos. Ele era um cara também que tinha uma banda, ele colava lá também nessas coisas e ficava enchendo o saco da produção. Tipo assim, deixa eu tocar aí, deixa eu tocar, não sei o quê. Aí até que a hora ele enchia tanto o saco que alguém ia lá e deixava ele tocar. Ele tocava uns 3, 4 músicas, um negócio assim. Ele tinha uma música que chamava Cabelo Azul. E era fantástico. Meu cabelo é azul e você não tem nada com isso. Baby, o nosso amor está no fim. Era o refrão da música, era exatamente assim. Tá aí. Wagner Black, eu tinha um CD dele. Eu não vou achar agora. Não sei o que foi feito desse meu CD do Wagner Black, mas existia. É todo o território pungente, não pulsante dos roedores de ossos aí, Jedi Master. Então, opa, então boa lembrança aí. Wagner Black, de novo, ele tinha outra música que falava: se tem CC, passa limão, com esse acento de passa limão. Fantástico, cara, fantástico. Poesia pura. Tem que chamar o de menor, que já gravou um Garocast com a gente. E
E ele me acompanhava nesses rock todo aí e tal, então chamar ele aqui. Mas, vamos lá para a live então, daqui a pouco. Mas como também tem informação, e na última vez vocês ficaram me zoando, estamos no intervalo de Botafogo e Brasil de Pelotas, 1-0 para o meu Botafogo. Estamos ganhando. Estamos ganhando, então vamos ver que tanto de sorte a live me dá. Agora vocês clipam aí agora também, porque na live passada vocês ficaram me enchendo o saco, o Botafogo tinha tomado um gol. Então, beleza. Beleza. 1-0 Botafogo, gol de Joel Carli. Não Carlos, mas Carli. Ruim de bola, mas tá bom. Tudo bem. Agora não consegue, né, Franco? Agora é assim, mas beleza. Vamos lá. Eu comemorando que o Botafogo tá ganhando do Brasil de Pelotas é foda, né? Né? Até penso que o Brasil de Pelotas, ele é só uns pedacinhos assim, né? Então, meio fácil, meio tranquilo de ganhar. Então, tem essa daí, né? Fazer um rolo nessa caneca, calma aí. Vamos lá. Nicolas e Corvo, será que vocês torcem para o Brasil de Pelotas? Fica a questão. É isso, beleza. Vamos lá. Eu tinha organizado essa live muito em função do que a gente conversou junto com o Scarma. Na verdade, espera aí, gente, antes de eu puxar a live, só para falar para todo mundo que está assistindo a live aí, cara, se você ainda não se inscreveu no canal aqui da Twitch do Nação Garou, por favor, faça. Tá? Você vai dar uma moral muito grande para a gente, que a gente está começando aí o canal da Twitch, então isso é bem importante para a gente. Então, dá essa moral aí. E a gente tem o GaroCast, que a gente fala sobre o Lobisomem Apocalipse. Eu espero que vocês já saibam, que vocês que estão aqui, mas caso você ainda não conheça, vai lá, a gente está lá no Spotify, e mesmo que você escute por uma outra plataforma, curte, segue lá, que todo esse tipo de coisa ajuda bastante o Nação Garou, tá ok? Então, a gente tem uma comunidade muito grande no Discord, bastante ativa, tá lá todo dia, Twitter, Facebook, essas redes sociais todas, o Nação Garou. Então, segue a gente, que isso está dando, em especial por agora, e a gente tem impulsionado essas redes sociais, isso está fazendo uma diferença muito grande. Então, ajuda o Nação Garou, e aí isso a gente traz mais conteúdo, mais serviço, mais blocos, quadros e tal. Agora, em muito breve, na nossa próxima temporada do Garocast, por exemplo, a gente vai vir com um outro bloco, meio que praticamente um outro podcast. Eu não posso falar muito a respeito dele ainda, mas vai acontecer. Então, não sei se agora em setembro, mas se não em setembro, é provável que em outubro a coisa comece a rolar, tá bom? Gratiano é o Denison, né? O único jogo que o Botafogo vai ganhar. Ah, merda, senhor. Porra. Pelo amor de Deus. Então, cadê o Scarma? A gente está trabalhando na tranquilidade hoje. Não sei, o Scarma tá de plantão, eu acho. Tava falando alguma coisa assim. Beleza. Porra, Gratiano, seu time tá perdendo até do Galo, o PS Galo. Eles montaram aqui em Minas aqui, porra. Vai resolver lá. Bem, vamos lá, gente. Então, sem maiores delongas. A live, então, ela tem essa ideia das tribos espirituais, certo? Quando a gente gravou o episódio que o Scarma participou, a gente estava, então, projetando algumas ideias sobre o W5, com base lá no livro desculpa, com base no vídeo do Primo Jane, excelente canal de conteúdo também, é um conteúdo gringo, mas ele fala de mundo das trevas. A gente pegou aquilo ali e a gente foi destrinchando, foi quebrando um pouco o vídeo, analisando as opiniões dele, dando as nossas próprias opiniões e tal. E aí foi isso. E durante alguns segundos, ou talvez um minutinho ali e tal, eu falei sobre um pouco de uma teoria que eu tenho sobre as tribos espirituais. E a gente acabou abrindo uma outra live em que nós conversaremos a respeito disso. Ou a respeito do Metaplot, a galera acabou optando pelo Metaplot, e a gente fez sobre o Metaplot. Então agora a gente vai falar sobre o assunto que a gente está devendo, que são sobre as tribos espirituais, tá bom?
Vamos lá. Primeiro, acho que tecer um pouco sobre qual que é essa ideia das tribos espirituais. É uma praticamente é meio que uma teoria minha, tá? Que pelo menos assim, eu um dia estava conversando aparentemente com a Bibis e com o Feron, então estão nominalmente citados aqui agora, lá no Discord do Nação Garou. E ao conversar a esse respeito, eu estava digitando e as ideias foram vindo e eu fui construindo isso tudo dentro de um argumento. Isso não está impresso em livro algum, ao mesmo tempo que existem dicas a esse respeito, e isso eu não estou tirando, não é uma coisa assim que eu estaria inventando por completo. Eu estou tentando fazer isso muito baseado nas informações que os livros dão, as informações oficiais. A minha ideia, sempre quando eu vou conversar, sempre que eu vou falar a respeito de Lobisomem Apocalipse, eu sempre tento deixar muito claro, seja no GaroCast, seja em qualquer outra plataforma, o que sou eu achando, qual que é a minha impressão sobre um determinado assunto e o que é cânone e o que é fato. Então, às vezes aparecem algumas dúvidas, de repente, em relação ao cenário ou em relação à regra, e a coisa ela é assim. Ah, mas eu quero fazer de um outro jeito. Tudo bem, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu posso gostar ou eu posso não gostar de uma determinada regra ou de uma determinada faceta do cenário. Só que aquilo é assim. Aqui, essas duas coisas elas se misturam um pouco, porque eu acho que existe um entendimento que ele não está impresso no livro básico, mas que existem outros fragmentos do texto ao longo da coleção que eles vão se unindo e eles vão dando massa e alicerce para essa minha teoria, tá bom? E essa teoria ela é então das tribos espirituais. O que é que eu quero pegar nisso daqui? Toda tribo de lobisomem ela é espiritual, cada uma delas. Todas a gente pode falar até mesmo dos dançarinos da espiral negra. A espiritualidade, ela é, ah, se ela não for o principal, talvez ela seja o segundo ponto de Lobisomem Apocalipse. Porque muita gente vai falar a respeito da guerra por Gaia, da guerra contra o Wyrm e tal, mas isso só acontece por causa da espiritualidade que eles têm. Então, isso, entendo eu, que espiritualidade ela é até mesmo superior a isso, porque é ela quem vai dar condição de dos Garou, a começar, dos Garou serem o que eles são e deles refletirem e terem os seus conceitos e as suas ações por causa dessa espiritualidade. Tá bom? Ah, então, naturalmente que toda tribo vai ser espiritual. É, ok. Então, eu vou voltar um pouco aqui no tempo e, e é uma crítica que a gente já fez algumas vezes no GaroCast e tal, porque eu sou completamente apaixonado pelo cenário, só que isso não me impede de enxergar os problemas que o cenário tem. E pelo cenário, eu acho que muito disso quer dizer também a editora. Quando a gente pega um livro, você lê um livro e você tira uma determinada ideia daquele livro, aquilo lá é a sua interpretação. Mas quando todo mundo, né, aqui a rua aqui vai estar meio barulhenta. Quando todo mundo começa a ter aquela mesma ideia, o autor ele pode falar que as pessoas estão interpretando o livro dele errado. Muito provavelmente ele tem um problema no texto ali e ele não conseguiu passar a ideia que ele gostaria. O cenário desde 1992, desde a primeira vez que o Lobisomem foi escrito, ele foi evoluindo, ele foi ganhando cada vez mais corpo. E essa evolução foi muito salutar, foi muito saudável para o lobisomem, tá? Eh, no entanto, muitos dos conceitos eles vão sendo diluídos, eles vão sendo ampliados, eles vão sendo aprimorados, mas às vezes eles continuam ali, eles continuam carregando uma ressonância do que foi escrito lá atrás e ele vem sendo carregado para cá. E aí, lobisomem ele vai ter um problema, é uma questão de eugenia. A gente tem
talvez nos livros, em especial nos livros mais antigos, você vai ter uma sociedade, seja ela, a gente pode pensar aqui na tribo na sua tribo favorita, tá? Ou em uma seita, ou talvez até mesmo uma matilha. A gente pode ir aumentando ou diminuindo esses núcleos da forma como você quiser. Mas em que é uma tribo, é uma raça em declínio, é uma raça moribunda, eles têm que fazer mais filhotes, e para isso eles têm que seguir determinados, preceitos genéticos, talvez. E aí cada tribo, cada matilha, cada seita, ela vai favorecer um tipo dessa de procriação. Um tipo de espécime, melhor dizendo. E aí a gente vai ter a questão dos parentes, que os parentes, então, eles são, em muitas tribos, eles são obrigados a se acasalarem e tal, a dar luz, a fornecer material genético para a criação desses novos guerreiros, né? Então, quanto isso isso acontece no jogo de lobisomem, e em especial nas primeiras edições. Bom, eu acho que a gente tinha uma questão genética ali aparecendo, da mesma forma que você tinha uma questão ambiental aparecendo no mundo, em off, e a editora ela acaba importando aquilo, acaba trazendo alguns desses conceitos para dentro do jogo. E ela começa a trabalhar isso. Então, genética era uma coisa bacana de se falar na época, tá? Hã, então você tinha essa coisa dos parentes, você tinha essa coisa dos presos de prata, ou qualquer que seja a tribo que você quiser, dela ir lá e ela ter o seu fundamento em uma determinada etnia, em um determinado povo. E tudo isso começa a estar ligado que, então os presos de prata se separaram do resto lá da nação Garou, quando foi cada um para o seu canto, eles foram para a Rússia e eles vêm de lá. O seu personagem, Presa de Prata, de 2021, ele não precisa ser russo, tá bom? Ele não precisa ser desta linhagem. E é esse o ponto que eu quero chegar. Não única e exclusivamente a respeito dos presos de prata, mas eu quero falar hoje, então, a respeito de um todo, de como o lobisomem, ele não deveria ser, tá? Ele não deveria ter essa ideia eugênica tão forte nas primeiras edições, e como que isso vai se perdendo ao longo do caminho, e ainda assim, você tem esse subtexto ali no livro, e que isso é meio problemático. A gente conversou na live com o Skarma sobre como que isso poderia ser quebrado, tá? E essa quebra, ao meu entender, ela vem justamente quando você começa a entender que o lobisomem ele só é uma criatura espiritual. Obviamente, ele tem ali metade espírito, metade lobo, metade humano, mas nenhuma dos outros 50, a 50%, metade da parte, os 50% material dele é completamente irrelevante, presta atenção, irrelevante para definir o fator lobisomem nele. Tá certo? Todo o que define ele como lobisomem, um garou, é único e exclusivamente o fator espiritual. Beleza. Vamos lá. Eu vou ter que bater em alguns conceitos aqui, e a gente vai começar, porque tem um conceito que eu acho que ele fundamenta bastante a ideia do lobisomem genético, é o conceito de raça pura. Calma, antes de eu falar sobre raça pura, então deixa eu tô me lembrando alguma coisa. A gente tem um outro problema, tá? Muitas vezes o lore não ajuda a gente. Quando você chega lá e você tá lendo, e você tem a principal história, que ela é do Albrecht, porque é o metaplot grande, o metaplot inchado, o cara vai virar o puta rei da nação Garou. Aí ele tem o bisavô que era lobisomem, os pais os pais e os anteriores a eles e tal, seus antepassados são parentes, ele vem de uma linhagem. Então isso te dá a impressão. Mas lembra que quando você pega o livro da segunda edição, capa rasgada, bonitaço, você, jogador, você é o Evan. Você não é o Albrecht. Você é o Evan. É quem
quem está sendo, é quem está sendo transformado pela primeira vez e é a quem está sendo apresentado o cenário. E o Evan, ele chega lá e fala que os pais dele não sabem quem eles são. Ele é um cara branco e que ele é um mendigo, tá certo? A gente pode ter toda uma questão, sim, de apropriação cultural. Eu acho que essa questão é muito válida, em especial quando você está falando quando a gente está falando que existem duas tribos que são tribos originalmente nativas americanas. E aí você pega dessas duas tribos, pega uma delas e transforma o principal personagem dela, o personagem que vai mais aparecer, em branco. Um branco americano comum. Ok. Mas eu quero pegar essa. Isso é um erro da White Wolf, tá bom? Ao mesmo tempo, eu quero pegar isso e eu vou usar o próprio Evan para mostrar como que a questão a questão da raça, ela é completamente irrelevante para o Lobisomem Apocalipse. Porque até mesmo o Evan, até mesmo o cara branco, lá, normal, americano, comum, ele pode ser um lobisomem, ele pode ser um mendigo. Então vamos lá como que isso vai funcionar. Primeiro a gente vai ter que trabalhar um pouco a questão de raça pura, que é o que vai dar muito elemento para essa ideia genética de lobisomem. É uma ideia que eu pretendo derrubar e se talvez não derrubar por completo, talvez isso seja meio difícil, porque tem muitas estruturas, tem muitas coisas do livro nesse sentido, mas eu gostaria de pelo menos ofuscar isso e a mostrar para vocês como o lobisomem, ele dentro do cenário, dentro do oficial, ele tá lá pro outro lado, pra coisa espiritual, beleza? Então, eu vou começar aqui com a falando a respeito de raça pura. E aí eu vou trabalhar em cima do W20. Eh, acho que eu vou vamos ver, eu vou tentar vou compartilhar minha tela com vocês aqui, que aí eu abro no PDF lá pra vocês lá. Vai rolar. Vamos lá para outra tela. Ó, funcionou. Tá bom. Enfim, W20, gente. PDF normal. Aproveitando que eu estou falando aqui do PDF, sempre para a galera tomar muito cuidado. Esse meu PDF aqui, vale a pena lembrar, e eu não paguei por ele, mas eu peguei ele gratuitamente. O White Wolf, vira e mexe, ela tem distribuição de PDFs do material básico dela. Aqui no caso não é o White Wolf, é o Onyx Path. Você vai lá e pega lá no Storytellers Vault, tá bom? Então, com isso daí, eu peguei o PDF original e o final de Lobisomem, o de Wraith, o de Vampiro Dark Ages, o de Mago e o de Changeling. Eles fizeram uma semana, eles fizeram 5, um de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É isso aí. Tomem cuidado, vocês. Eu sei que a galera tem o PDF do W20. Uh, opa, então, alguém está me chamando aqui, estão me falando para prestar atenção numa coisa. Ah, ok. Depois a gente tem que trabalhar isso. O frango louro. Eu quero, inclusive, ver se eu faço isso contigo, de você ficar de mod aqui e você mexer nessas paradas. Será que rola? Será que eu consigo fazer isso pelo telefone aqui? A gente cria um moderador. Eu sei que você está comendo pizza e tal, etc., mas para ficar no futuro. Gente, só um minutinho aqui, porque tá ficando. Tenho uma ideia aqui. Estão me chamando a atenção para que eu preste atenção em algumas coisas no chat. E agora, é claro que eu não consigo fazer isso aqui no telefone. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí, galera. Só porque. Uai, tava comendo pizza. Vocês estão rindo de mim, mas estava mesmo. Não tava, não? Ô, mods, é ver vocês. Agora vocês querem tudo também, nunca vi.
Não, mas não é isso não, é porque, enfim, sou bastante novo aqui na ideia da Twitch, e o Frango tá me chamando a atenção pra umas questões. Frango, por que que eu não consigo te colocar como moderador? Tem aqui, não fala, não vai. Preciso te colocar como editor, não sei, é a mesma coisa? Eu faço ou não? Vou deixar por aqui que você me qualquer coisa você me explica depois. É, exato. Então, enfim, fica uma dica aí, a respeito dos termos aí que vocês estão utilizando. Lobisomem tem esse problema por exemplo, dos Crisfers da primeira edição, que eles têm uma vertente política questionável, que aparentemente não é tão legal de eu falar, de eu mencionar ela aqui agora, mas todo mundo sabe do que é que eu estou falando. Então toma cuidado na hora que vocês estiverem aí no chat para não derrubar, não dar um bizil para o nosso canal. Basicamente isso. Tá bom? Ah, beleza. É, pois é, mas é o ícone verde eu não consegui colocar, não sei por quê, mas tentei aqui e não consegui, mas depois eu olho isso com mais calma. Mas valeu, Frango Louro. A dica, Frango Louro, nosso primeiro membro VIP do Nação Garou, até porque encheu o saco para eu poder fazer isso aqui. Então, beleza. Vamos lá. Então, só uma outra coisa a respeito do PDF. Sei que circula na internet um PDF de Lobisomem Apocalipse, mas do W20. Galera, ele é uma versão beta, tomem cuidado com isso daí, tá certo? Se você quiser saber qual que é a versão do seu, do seu livro, ele é só você checar duas coisas. A regra de dividir parada de dados, dá uma olhada nela, porque ela aparece. Eu tô quebrando um pouco aqui o esquema da live, mas eu já volto. Ela aparece na página 266, tá bom? E depois, a parte de fúria, onde é que é? Multiple actions. E se eu não estou muito enganado, ela aparece na página 233. Se o texto for diferente um do outro, se tiverem duas regras para dividir parada de dado, a versão que você tem do PDF, ela é uma versão anterior à revisão dos apoiadores, tá bom? Então, tem algumas coisinhas aí que estão quebradas, algumas dificuldades, alguns dons que não aparecem e tal. A versão original você acha lá na Storytellers Vault, inclusive de graça em alguns momentos. Se você for lá agora, você não vai conseguir pegar ela de graça, mas a OnyxPath sempre faz promoção disso daí. Mas beleza, vamos lá. Eu vou pegar o texto aqui para compartilhar aqui com vocês, lá na 139, a respeito de raça pura. Beleza. Então, vamos começar com o nosso problema. Eu estou abrindo aqui minha Coca-Cola para poder molhar a palavra e irmos a respeito, então, de raça pura. Ah, tá. Então é só depois do afiliado que eu consigo ter moderador. E beleza. Falo a marca do refrigerante, Coca-Cola, eu falo a marca do refrigerante, que é um troço mais brilhante, não existe nada tão bom quanto Coca-Cola. E faço propaganda de graça para Coca-Cola, não tem problema. Coca-Cola, quando você compra Coca-Cola KS, gente, aquela que estava guardada lá no, 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 no freezer do restaurante, e que às vezes ela não tem nem aquele logo vermelho, o cara coloca em cima da mesa e abre. Já viu que tem uma. Já viu que tem um gás, sai uma nuvenzinha daquilo ali? Você sabe o que, que é aquela fumacinha que aparece no gargalo da Coca-Cola? Mágica. Aquilo ali é o que torna possível changelings, magos, ele desperta avatares e tudo. Aquilo ali é magia. Vamos lá. Cristiano Ronaldo. Se ele bebesse Coca-Cola, lá, tá lá agora jogando com Morata e com o Quadrado. Se ele fosse bom mesmo, se tomasse Coca-Cola, tava lá com o Messi e menino Ney. Mas vamos lá. Raça pura. Uh, beleza. Eu vou fazer uma tradução rápida aqui, e completamente livre, mas o texto do W20 a respeito da raça pura diz que que os Garou dão grande importância à sua ancestralidade, que um lobisomem que descende, né, que descende de antepassados famosos, renomados, ele tem uma grande vantagem na sociedade Garou.
o antecedente, ele representa a sua linhagem, as suas marcas, o seu porte e todas as outras características do seu nascimento. Outros Garou reverenciam os lobisomens com altas pontuações em raça pura como heróis de eras anteriores. Ah, mouse, beleza. E os lobisomens, enfim, espera-se que eles ajam de acordo com, né, com o que se espera dele. Quanto maior a sua raça pura, mais provável é que você impressione os conselhos dos anciões, ou que você até mesmo receba hospitalidade em outras tribos, né, em tribos estrangeiras. Cada ponte de raça pura adiciona um dado extra em desafios formais, como desafios de posto. Desafios formais, qualquer desafio, tá certo? Até mesmo em porrada. Isso é interessante, mas isso não é uma live sobre raça pura, a gente pode fazer isso depois. E em testes sociais envolvendo outros Garou, até mesmo os Ronin e os dançarinos da Espiral Negra. Beleza. A galera parou. Eu acho que raça pura meio quebrada, mecanicamente é muito roubada. Ela é pra ser, tá? Eu concordo que ela é muito roubada, de fato, ela te dá uma vantagem muito grande, mas eu acho que ela é pra ser. Não acho que ela é. Ah, talvez eles devessem arranjar uma outra forma de fazer isso. Mas, beleza. E serve para interagir até com espiral. Mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Raça pura é uma combinação. Tá. Quando começa o texto e ele fala sobre raça pura, sobre os Garou terem toda a questão da ancestralidade e da sua raça pura ela ser então aquele reflexo ali dos seus antepassados e tal, isso dá muito texto, muito, muito, muito texto para a gente entender lobisomem como um jogo ali de, enfim, os lobisomens genéticos e tal. Mas vamos continuar. Porque a raça pura, estou aqui no segundo parágrafo, é, calma. Então, peraí. Tá. Só para eu voltar aqui no chat, a galera sempre coloca logo raça pura 5, vários preços de prata tem 3, deveria ser menos acessível, eu concordo. Ah, eu, como regra da casa, eu tenho utilizado uma questão em que os preços de prata podem comprar 3 e as outras tribos elas podem comprar o máximo de 1 ponto de raça pura. Eu faço isso porque se eles são a tribo mais pura, a maioria deles tem 3. O cara mais foda de todos, o mais puro dos preços de prata, que foi o Arcade, que em gerações, ele tinha 5. Então raça pura não pode ser tão comum. Acho que tem um problema aí. Mas vou continuar aqui. Mas é uma outra coisa. A raça pura é uma combinação nebulosa de linhagem de sangue e herança espiritual. Um personagem com raça pura alta parece e se porta como um membro arquétipo da sua tribo. Entretanto, caso ele não se una àquela tribo, todos os benefícios de raça pura são removidos pelo totem tribal. Muitos lobisomens com raça pura podem traçar a sua ancestralidade de maneira direta, enquanto outros eles parecem com os ancestrais antigos que não podem ser conectados com nenhum, sem um pouco de uma exatidão genealógica e já foi perdido ali com os Garou. Beleza. Então, entendo eu que essa parte aqui ela vai ser fundamental para a nossa teoria. Porque ela é uma combinação nebulosa, tá ok, de linhagem sanguínea e de herança espiritual. E que, com altos pontos de raça pura, você se parece, você se porta como um membro arquétipo da sua tribo. E o membro arquétipo, ele não quer dizer que esse personagem ele é o russo entre os presos de prata, que ele é geneticamente aquele cara. Ou alguém dos Balcãs, ou alguém do Egito, ou alguém do Mediterrâneo. Você escolhe a sua tribo e, enfim, isso quer dizer. Isso, na minha opinião, isso não quer dizer, esse arquétipo não quer dizer essa carga genética. Quer dizer, na minha opinião, todos os outros conceitos que uma tribo tem.
todos os conceitos que estão por trás, certo? E não a ideia, e não a ideia genética da coisa. Por quê? Vou voltar para lá, porque que já não interessa mais a coisa do da raça pura. Deixa eu voltar lá para o outro quadro. Vamos lá. Eh, Você então, quando você tem raça pura, e quanto maior você tem essa raça pura, mais você é um arquétipo da sua da sua tribo. Quem funciona através de arquétipos? Os totens. Os totens tribais, eles são conceitos, eles são criaturas, de extremo poder espiritual, e essas criaturas elas trabalham em cima de conceitos e arquétipos. O avô trovão, ele não é só o trovão, tá? O falcão, ele não é só um falcão. Ele é tudo aquilo que o falcão ele representa e ele conceitualiza. Ele talvez seja esse conceito, esse arquétipo materializado, vai. Tá? A soma desses arquétipos, a soma desses conceitos materializado. E aí a soma desses arquétipos acaba gerando um unicórnio. Ele acaba assumindo a forma do unicórnio porque isso condiz com o que ele quer passar, com o entendimento que ele tem. E se a gente for explorar um pouco aí a questão do mago também, talvez até mesmo como a realidade, como consensos, como que ele imprime as suas próprias crenças dentro do arquétipo, e dentro desses conceitos. Então ela acaba moldando isso de uma determinada forma. E aí essa forma ela vai acabar virando um trovão, um rato, qualquer coisa do tipo. Tá, peraí. Então calma. Tô voltando aí, mamaco louzeiro. Eu não sei se você tá conversando comigo ou se a galera tá conversando no chat. Mas, vamos lá, tá? A explicação que não vindo dos pais. Beleza, vamos lá. Os Quando um garou, e aí agora, então, a minha teoria ela vem a partir daí, tá certo? Como que vem a coisa do qual que é a explicação? Se não é uma herança genética, qual que é a explicação? Como é que a coisa vem? Para fundamentar isso, eu vou mostrar para vocês como que a coisa funciona a partir do campeador de parentes. Porque o campeador de parentes, se a gente for lá no W20 o Kinfolk do W20, eu esqueci o nome, a Breed Apart, é... deixa eu abrir ele aqui, pode ser interessante. Os campeadores de parentes, eles são espíritos que eles são marcados, tá? Quando nasce um parente, o campeador de parente ele fica responsável por aquele parente ali. Caso aquele parente se transforme, a galera vai lá e muda. E aí a galera vai lá e caso ele mude, o campeador de parente vai lá e avisa a tribo, certo? Cada tribo tem o seu campeador de parente. E é o totem quem cria esse campeador de parente. Quando nasce um garou, tá certo? Quando nasce um garou, a tribo vai lá e faz o ritual do batismo de fogo. Para um campeador de parente ir lá e dar um beijo, tá tudo escuro normalmente, esse é o padrão. Ele vai lá dar um beijo na testa do filhote e ele fica ali vigiando o filhote. E caso esse filhote um dia transforme, esse campeador de parente vai lá e avisa o resto da galera, certo? Isso tá lá no livro. Os campeadores de parente, eles no livro básico, isso para mim é um grande problema, porque no livro básico ele parece um espírito qualquer, um espírito genérico e foda-se. Mas esses espíritos, eles são muito especiais e eles são muito específicos. Eu vou voltar lá porque eu vou compartilhar a tela com vocês de novo. Vamos lá para o livro lá, só um minuto. O Kinfolk, Breed Apart.
É um livro legal, tá, gente? Eu acho que ele traz pouca coisa, assim, para quem. Tem o outro livro de parentes, o Unsung Heroes, que para mim ele é um pouco mais interessante, muito pela novidade. Mas aqui ele é um pouco a mesma coisa, mas ele. Não sei a página, 100 e alguma coisa por aqui. 101. Skin Dancers, Blackwood. Porra. Só porque eu falei, agora eu não lembro o troço aí. Talent, Other Tree, Númina, acho que perde Númina, hein? Puta, não lembro. Generation, King Fetches, ótimo. Vamos lá. Ok. Esse livro, ele é o King Folk A Breed Apart, tá bom? Do W20. Tá, beleza. Aí ele vai explicar aqui sobre o que são. Olha lá, a gente pode falar. Eles são. Não, aqui não é aqui que ele fala exatamente. Que os garotos estão espalhados e tal. Bem, os campeadores de parentes têm essa tradução horrível, mas os Kinfetes, eles são um exemplo, um raro exemplo de Gaia, de um espírito que é cultivado, que ele foi mudado para servir um propósito específico, refletindo um propósito específico, além de refletir uma criatura natural, uma força ou uma abstração. Então, os totens, todos os outros espíritos, eles refletem isso, eles não são só ali uma criatura, não é só um monstro, né? Ele quer dizer ele representa algo da natureza, ele representa uma força, uma abstração, um conceito, algo assim. Tá? Ah, eles começam como Graflings, eles são afiliados às ninhadas dos aos totens tribais, e eles podem ser modificados, tá certo. E aí, beleza, aí aqui eles estão falando, eles são pequenos, eles começam pequenos, eles podem se fortalecer e tal. Fala como que é o processo, tá, do batismo de fogo, esse processo. ah, tá, aqui tá, a gente está falando como que eles são criados, que os teurges podem criar eles, além dos totens, tá bom? E tem uma variação do batismo de fogo, que um para cada tribo, e aqui tem algumas variantes. Eu vou pegar aqui dos roedores de ossos. Hoje eu vou narrar roedores de ossos daqui a pouco. Sim, o teúrgico pode criar um campeador de parentes. A única coisa que ele precisa fazer aí, Curi, ele precisa ter o dom moldar espírito. Ele tendo moldar espírito, ele pode criar. Ah, mas eles têm então famílias caóticas, e essas famílias elas estão por aí, completamente espalhadas. E uma das versões desse ritual envolve pilhas e pilhas de chiminagem para o campeador, mas que envolve um comando extra de. Tá certo. É só tipo assim. Beleza. E se alguns dos irmãos do parente que você tem que vigiar, e se algum dos irmãos mudar, você avisa pra gente, só porque é uma bagunça entre os roedores de ossos mesmo. Aí aqui tem alguns exemplos e tal. Mas como vocês podem ver, eu quero pegar aqui. Cada tribo tem os campeadores de parentes que parecem com versões menores do totem. E aqui agora a gente tem alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, as quimeras aí dos portadores da luz são mandalas vivas, office, esqueci como é que chama, gente? Puta, né, mariposa, não. Mas mariposa, sim. Mariposas de vidro, serpentes e animais feitos de patchwork, enfim, nomes, conceitos, né? São isso que dão. É isso que vai dar a ideia ali à quimera. E esses pequenos espíritos, eles vão então se tornar campeadores de parentes, tá certo? Aí o que acontece? Usando o esquema básico, esse campeador de parente vai lá e ele beija o bebê. E agora ele está protegendo o bebê. Quando esse bebê se transformar, ele vai avisar a galera. Certo, tá. Esse campeador de parente, ele é uma fração do totem. Tanto que você tem o totem, o avatar, o encarna totem, e ele vai se fragmentando em aliados espirituais. E esses aliados espirituais vão assumindo outras formas
e vão montando ali essa ninhada do espírito. Tá bom? Então é por isso que, por exemplo, um corvo da tempestade, ele está ligado ao avô trovão. Ele não precisa ser um trovão, mas ele representa uma parcela ou um pouco, tá ali, seja mesmo que ínfimo, como é que fala? Do conceito do avô trovão. Ele tem uma outra forma, porque ele atua também de outra forma, porque ele representa aquele conceito muito específico ali das mensagens e tal, e beleza. Eles então, ao beijar, de certa forma, é praticamente como se eles estivessem levando uma parcela espiritual do totem para aquela criança. E caso aquela parcela espiritual vingue, aquela fagulha de espírito vingue, e a criança se torne um lobisomem, aquilo queime com fúria e o cara vire lobisomem, aí então ele vai lá e avisa, certo? Então, como que é o esquema dos pais? Por que que o pai aqui não interessa? Por que que não é genético? Porque é essa fagulha espiritual que vai determinar se o cara ele é um roedor de osso, se ele vai ser uma fúria negra ou um presa de prata ou por aí vai. Porque é essa fagulha espiritual que transforma ele num garou. E essa fagulha, ela é um conceito dentro do totem. Ela faz com que o garou, ele pertença, ele esteja dentro da ninhada do totem. Então quando você então assim, não é que você vai passar pelo ritual de passagem e o seu totem, ele vai te reconhecer. Não é uma parada Percy Jackson, que vai brilhar um símbolo aqui em cima da sua cabeça falando assim: "Opa, você é meu filho". Vem de antes. Por quê? Todo o toda todos os espíritos em Lobisomem Apocalipse, dentro do conceito animista de Lobisomem Apocalipse, todos os espíritos, eles têm os seus tabus, eles têm as suas associações espirituais, eles têm as suas ligações, eles têm os seus representantes, aquilo, o que que conceito, o que que soma, o que que faz parte daquele conceito e o que que não faz, certo? Então, o seu andarilho do asfalto, quando ele nasceu, a barata deu uma parcela de poder para ele. E aí, quando ele se transforma, a barata só se revela. Ela não escolheu ele. Aquilo simplesmente sempre esteve dentro dele. Como que isso pode ser muito bem exemplificado? Se a gente for lá no livro dos Senhores das Sombras, da edição revisada, por exemplo, fala como que o avô Trovão ele escolhe os seus parentes. Ele olha para a galera, fala assim: opa, vocês evocam, vocês acreditam na mesma coisa que eu vou protegê-los, vai. Eu vou lhes dar a minha bênção. Então, o que a gente tem ali é uma soma de conceito, tá? Pelos parentes, eles estarem em ressonância às crenças e aos conceitos do avô trovão, o avô trovão vai lá e abençoa eles. Eles começam a seguir o avô trovão, começam a venerar o avô trovão, e a partir daí, então, a gente tem a tribo dos Senhores das Sombras. A questão não é genética. Ele não olha e fala assim: opa, olha aquele povo ali, aquele povo dos Balcãs, em especial, não é aquele povo que acredita, ele converge com o que eu estou falando. Aquelas pessoas têm crenças similares a mim. Então, quando ele chega aqui, e vamos entender que quando o avô Trovão, aspas, descobre a América, ele chega aqui e fala: opa, existem pessoas aqui. E ele vê ali os povos, os povos nativos americanos e tal, e ele vê ele vê uma força, ele enfrenta, ele, né, porque ele vem com os outros.
Inclusive, nem são nem a galera do Balcã, mas são os portugueses e espanhóis. O Avô Trovão vem com esse povo. Ele chega aqui na América, ele vê lá os aias, os maias, astecas, olmecas e tal. Ele enfrenta aquele povo, ele, ele bate uma ressonância de certo com aquele povo. Aquilo ali começa a possibilitar um futuro para a tribo dos Senhores das Sombras no México, que hoje ela é grande e tal, ela é bem representativa, tem o Miguel Gutierrez e tal, não sei o quê, e o Sego e tal, essa porra toda. Mas enfim, a ideia não é que, tipo, o cara teve que vir alguém do Balcã para cá e começar a fazer um tanto de filho. Não é essa a ideia. Se talvez com os Fiana isso aconteça, com muitas aspas, é porque o cara, quando ele vem, ele traz não o material genético, mas ele traz os conceitos, ele traz o estilo de vida, ele traz tudo aquilo da ideia de somos celtas, lá para Boston, por exemplo, lá no caso lá da Nova Inglaterra, né, que vai virar Massachusetts e tal, aquela porra toda, e aquilo cresce. E isso acaba possibilitando a criatura, né, o humano, ele começa a soar, ele começa a ter essa consonância em relação ao totem. E aí agora esse material, esse humano, esse material, ele é propício ao totem. Então o cara vai lá e virou um lobisomem. E virou um lobisomem qual? Um Fiana, porque ele tem lá a fagulha do Fiana dentro dele. E ele só é desse jeito, então acontece uma parada meio parasita ali, porque ele só é desse jeito, ele só tem essa ideia, esse conceito, porque ao mesmo tempo ele está preso dentro das amarras espirituais do totem. Então, quando um parente dos Senhores das Sombras, quando ele nasce e ele é um parente dos Senhores das Sombras, ele tem uma fagulha do Avô Trovão dentro dele. E é por isso que ele está dentro da tribo. Ele é um filho do Avô Trovão, ele pode não transformar, mas ele é um filho do Avô Trovão. Ele concorda com aquele conceito. E esse conceito, ele é amplo, tá? Ele não é uma coisa assim, eu gosto daquilo que vocês fazem, eu não gosto daquilo que vocês fazem. E, sei lá, os fins justificam os meios, tal. Não, porque o totem, ele representa, não é nem que ele pode, mas ele de fato representa uma cacetada de conceitos. E aí, dentro dessa miríade de conceitos, você representa um deles. E é esse um deles que bate lá com o totem e fala: opa, eu sou seu filho. E aí eu posso transformar ou não. Isso aí vai dar vontade do totem. Então, quando você vai lá e faz o seu ritual de passagem e tal, e blá blá blá, você teve esse poder, você teve essa transformação soprada, vamos dizer assim, pelo seu totem. Você é parte espiritual dele. É por isso que sei lá, os filhos de Gaia, é por isso que eles têm tanta amizade, eles têm tanto um bom relacionamento com os espíritos da ninhada do unicórnio. Por isso que eles são abençoados pelo unicórnio, porque eles são parte do unicórnio, certo? E agora vamos lá. Mas o que acontece com as tribos que mudaram de totem? Tipo os andarilhos, quando eles mudaram de totem, que rolou. Quando a tribo muda de totem, em todas as tribos que isso acontece, acho que os andarilhos eles não mudam de totem, mas isso acontece entre os Uktena, acontece entre os Wendigo também. O que acontece ao mudarem de totem é que a tribo muda. Porque agora eles têm uma aliança espiritual com outro povo, com outro patrono. Tá certo? E isso é a mesma coisa que vai acontecer quando você faz o seu ritual de renúncia. E vamos lá. Se a gente for voltar lá em raça pura, por que você perde raça pura quando você muda de tribo? Porque se ela é genética, você não perdeu aquilo. Mas se ela foi espiritual, você perde. Porque eu sou, se eu tenho raça pura, sei lá, 5. O cara tem raça pura 5. Ele é, vamos aqui, ele é um cria de ferres.
certo? Ele representa todo o arquétipo da tribo dos Cris de Fênix. E o arquétipo da tribo dos Cris de Fênix não inclui ser nórdico, não inclui ser, sei lá, alto, louro. O arquétipo dos Cris de Fênix representa os conceitos que estão ali materializados na forma do grande Fênix. E isso não quer dizer nórdico porra nenhuma, mas vamos lá. Quando o cara ele renuncia isso, quando ele renuncia a ser quem ele é, esse arquétipo, o conceito, ele está quebrando todas as ligações espirituais, todos os pactos espirituais que ele tem e que ele nunca fez, mas fizeram por procuração para ele, sacou? Porque falaram assim: opa, esse cara aqui vai ser um Creed Fênix. Esse cara aqui é um Creed Fênix. Ele tem uma parcela do fogo do Fênix dentro dele. Portanto, ou estejam avisados aí, vocês aí, espíritos da fúria, tem um cara que nós estamos ligados a ele, de alguma maneira, certo? O Grande Fênix foi lá e passou uma procuração. O Grande Fênix está lá acorrentado, tal, não sei o que, aquela porra toda. Não, tá lá só no carimbo lá no cartório, mandando procuração a respeito dos filhos dele. Mas enfim, quando o cara ele renuncia, ele por vontade própria, ele quebra toda essa rede espiritual entre ele. E aí agora, esse cara, ele não tem uma outra ligação. É por isso que ele perdeu raça pura. Por isso que ele não está mais conectado com os crias de Fênix. Ele vai procurar um outro totem. Ele vai procurar uma outra tribo, podendo inclusive não achar nenhuma. Mas é isso daí. Aconteceu e, enfim, agora paciência e é o que é o que virou. Bom, hã, e aí a questão da raça pura, ela gera um probleminha, em especial por causa dos preços de prata, e não vai ser a primeira vez que os preços de prata estão complicando a questão da nação Garou, né. Já aconteceu antes, mas vamos lá. Ok, ainda 1-0 para o Botafogo, tô acompanhando aqui. Beleza. Os preços de prata, o que é que acontece? Ah, tá, mas é porque tem as tribos, desculpa, tem as famílias, os parentes deles e tal, e etc. Tem, não tem nenhum problema. O que define a questão do preço de prata não é, de fato, quem é a sua mãe ou seu pai. Isso seria um entendimento genético nosso, certo? A raça pura que o preço de prata tem, ela implica no na ligação espiritual que o falcão tem. Como ele tem essa ligação pelo falcão, com o falcão, e o falcão tem uma com outras criaturas, é essa a ligação. Opa, tamo aí agora, alguém com fome aí, o questão a observar, valeu aí, chegando. Mas vamos lá, essa ligação que ele tem com o Falcão que faz essa por proxy, ele vai lá e faz a ligação. O Falcão o espírito líder ali das ninhadas dos totens, certo? Ele entende lá que eles estão ligados com Hélios e com Luna ao mesmo tempo. Eles são praticamente irmãos desses caras. O Preço de Prata ele acha que ele é maior do que os outros. Quer dizer, desculpa, não acha. O Preço de Prata ele sabe que ele é maior do que as outras tribos. E as outras tribos elas têm associações espirituais inferiores a deles. Luna e Hélios nós somos irmão, quase. Entendeu? Não é uma tipo, puta. É claro que tem essa reverência toda, mas é tipo, nós estamos praticamente de igual para igual. Mas, enfim. Essa ligação espiritual e, obviamente, dos antepassados, feitas pelos antepassados e tal, e é por isso que você representa esses aspectos da tribo, é isso que torna o cara um preso de prata. Ele não precisa nascer numa família completamente pura, o seu pai não precisa ter sido um preso de prata, nem nada do tipo. Só que o que acontece é que os presos de prata eles mantêm as suas famílias de parentes sobre vigilância maior do que outras tribos.
Eles têm um controle maior, eles têm um registro maior. E esses registros, eles são sempre da pureza de sangue, é como se entende, da pureza de sangue. Mas mesmo um parente, ele tem uma ligação espiritual, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele nunca veja, ele tem uma ligação espiritual com o totem da tribo. E essa ligação espiritual que torna o parente, essa ligação espiritual, desculpa, que dá ao parente a raça pura. É alguém que está, não é que ele está mais próximo do geneticamente o ideal do presa de prata, mas é quem está mais próximo do falcão. E para você estar mais próximo do falcão, você não precisa ser de nenhum povo em específico. Você só tem que cumprir com aquelas ideias lá e tal. Então, assim, se a gente for pensar em que os presos de prata, por exemplo, eles têm uma casa grande, eles tiveram uma casa muito forte no Egito, porra, se a gente pegar toda a nação Garou e colocar ela no Egito Antigo, você tem alguma dúvida que os presos de prata seriam os faraós? Ou, enfim, os seus parentes, ou qualquer coisa assim? Por que ele não pode ser? Só porque o faraó não é russo? Faz o menor sentido. O faraó, o César, a gente falou de Roma esses dias aí, tal, ele representa o falcão. Mais do que qualquer cara que tenha nascido em qualquer buraco lá de, sei lá, Vladivostok, só porque tem no War. Então, a questão, ela é nesse rumo. O Curi perguntou alguma coisa sobre os. Vai passar um caminhão aqui agora, que passa quase dentro da minha casa. O Curi me perguntou a respeito ah, dos dançarinos da Espiral Negra, eu acho. Estava aqui no meio aqui da conversa aqui. Deixa eu ver. Só para eu voltar ali. Porra, todo dia vocês querem mudar de totem, nunca vi. Deixa, totem, tá lá. Se um espiral negra fizesse o ritual de renúncia, ele deixaria de ser um espiral? Sim. Ele deixaria de ser um espiral. Ele entraria para outra tribo? É uma outra conversa. Ele deixaria de ser um espiritual. Então, não tem problema quanto a isso. É curioso porque isso, inclusive, aqui tem informação 1-0 Botafogo em cima do Brasil de Pelotas, partida encerrada. Salve Botafogo, vai que vai, caralho. Aí, ganhou. Próximo compromisso contra o Guarani no Brinco de Ouro. Tá feia a coisa, mas tá bom. Cadê o menino que falou que o Botafogo não ia ganhar nada? Aí, ó. Brasil de Pelotas a gente ganha. Ah, beleza. É, isso é interessante, essa coisa espiritual, porque ela é curiosa, por quê? Porque ela torna possível, entendo eu que ela torna mais possível filhotes perdidos. Por quê? Porque o cara, ele transforma e ele não precisa ser de uma família de parentes que tá ali, então meu pai era isso, a minha mãe era aquilo, não sei das contas, em que você precisa traçar uma linhagem em direção a uma tribo. Você simplesmente se transformou. E você se transformou e você não sabe o que você é. Isso acontece, existem muitos livros. O Valkenburg Foundation, por exemplo, é a respeito disso. A ADN, ela bebe um pouco nessa fonte. Ah, agora, não estou lembrado exatamente de qual outro livro. Tem uma outra aventura. Existem muitos novels com isso daí, com esse conceito, tá? E é um conceito que simplesmente você simplesmente se transformou. E agora são lobisomens, você não sabe quem que você é. Sabe nada do que você é. Tá perdido. Pronto. Fácil. Rápido. Sem você precisar ter uma herança genética com alguma coisa. Você simplesmente, espiritualmente, isso quer dizer que por muitas vezes ele é de maneira inconsciente,
você está de acordo com alguém ali. Isso vai refletir numa outra coisa também. Isso, torna possível que você vire para o seu narrador e fale assim: "Ah, beleza, meu cara é o lobisomem". Fala assim: "Por quê?". "Pô, porque eu vou jogar com esse cara, é por isso que ele tem que ser o lobisomem". Eu vou jogar com o Antônio, então o Antônio tem que ser lobisomem. A gente não vai jogar lobisomem? Sim, se fosse jogar com Manuel, então Manuel seria um lobisomem. Eu não preciso falar quem é de qual família e tal, etc. Não interessa. A gente vai ter. Porra, tem Corax. Se eu não tô muito doido, hein? Mas tem um Corax que virou um portador da luz interior. Tudo bem que é portador da luz interior, talvez eu tenha feito uma péssima escolha. Isso acontece, entendeu? Então, a questão, ela não precisa ser única e exclusiva. Ela não precisa ser, na verdade, não é nem única e exclusivamente genética. Eu acho que se pegar pela função genética da coisa, é limitar bastante o jogo, trazer grandes problemas de conceito, tá certo? Para sua mesa. A gente já viu isso, um cara tipo assim, pô, eu quero jogar com preso de prata, mas meu cara é negro e não pode ser. Tipo, isso não faz o menor sentido. Pô, então negros eles não, eles não vão ter, sei lá, uma sociedade hierarquizada de alguma maneira, ou o cara ele não vai ser. Porra, o que você vai falar do cara que era, sei lá, príncipe, rei de qualquer lugar lá da, sei lá, das contas? Entendeu? O cara, tipo, o rei do Congo, foda pra caralho. Como é que chama? Puta. Shaka Zulu lá, que tava lá lutando contra os romanos lá e tal. O cara não pode ser, tipo, um foda do preso de prata ou de uma linhagem de preso de prata. O que impede ele de estar ligado ao Falcão? Absolutamente nada. Absolutamente nada. É uma questão espiritual e não a questão genética. Entendo eu que quando escrito, o livro tinha essa ideia de genética misturada com o espiritual e que eles foram tentando se afastar, eles sempre tiveram alguma dificuldade de fazer isso. E aí a minha ah, crítica ali em relação aos produtos aos produtos não, mas em relação ao White Wolf, o que é o problema? Eles expandem muita coisa para dentro dos seus suplementos e tal, e por aí vai. E existem outras que elas ficam só no livro básico. E muita coisa por mais que você leia tudo, o que está no livro básico tem essa coisa de básico. Então aquilo ela ganha uma carga de pedra fundamental no cenário. Por mais que os outros livros acabem expandindo aquilo. Então, a gente vai ler, vão existir famílias de parentes. Isso, de novo, isso não é nenhum problema, isso não briga com a ideia da espiritualidade. Não briga, porque são pessoas, são famílias, tá? E elas representam um conceito espiritual do totem. E quando eu digo esse conceito espiritual, não é para você, você olha assim e fala assim: "Ah, aquele cara ele acredita nas palavras do unicórnio". Não, não é isso. Quem tá julgando é o totem, não é ti. Então, tipo, foda-se a sua opinião. É o totem quem tá julgando. E aí é o narrador que tá escrevendo lá na ficha dele quem que é parente e quem que não é. Essa é a relação. Então é por isso que o jogo, por isso que o cenário ele pode ser mais. Ele é mais aberto ao que parece. Porque quando você lê, você fala assim: ah, beleza, tem 6 famílias de pessoas aí, tem, sei lá, 13 famílias de pessoas, e essas 13 famílias chegam lá e elas estão transando e fazendo lobisomem. Parada não é aí. Eu acho que a questão e a explicação então das tribos espirituais, de como que elas funcionam, acho que ela ficou explicada, acho que deu para entender. Vocês têm alguma questão aí, alguma dúvida aí para a gente poder trabalhar em cima dela antes de encerrar a live? Fome também.
Sim, agora já nem sei o que vocês estão falando. Omori, vez de prato. Eu vi que aqui no meio aqui vocês queriam mudar totem. Omori, possessão, não tem nada a ver com herança. A pergunta era uma questão a respeito de Fomori aí, o mamaco? Ó, mamaco! A gente devia falar mamaco só assim, mamaco! Só com o canto da boca, assim, que é mais divertido. Aí, o Fomori, assim como o Pedro respondeu ali no chat, já só. Quais outros figuras espirituais. Como que dos grupos espirituais funcionaria para outras figuras espirituais existindo fora da nação Garou e seus aliados? Do que você está falando, Curi? Eles funcionam. Você vai precisar ser mais específico na sua pergunta. E é muito provável que você vai perguntar sobre as graças dos dançarinos da pele. Mas reformulei que eu fiquei sem entender direito. Existe alguma outra criatura do mundo das trevas que teria raça pura? Ah, Já que você está excluindo os fera, eu acho que não, porque não funciona exatamente da mesma maneira. É quase. Cara, tipo, Avatar em mago significa que o cara tem um lado espiritual ali, ele tá em contato com o eu espiritual dele de uma maneira ou de outra, né? Ah, não são a mesma coisa, tá? Mas eu acho que a raça pura é porque, tipo, enquanto o mago está em contato com o eu espiritual dele, o eu espiritual do lobisomem, ele significa muita coisa num sentido, é uma rede, ela se espalha ali como se espalha ao redor das redes de espíritos dos lobisomens. Então acho que a raça pura é que tanto que esse cara tá ligado mais a essa rede, de certa forma, do que propriamente ao espírito dele, porque o espírito dele tá ali e tal, ele não conversa com o cara e tal, etc. Mas eu acho que tem a ligação tá mais por aí do que com Kami, porque Kami, bem, elas são espíritos encarnados, então é isso. Muita coisa do ano de Jade poderia ser espiritual, mas acho que não na pegada dos fera. Acho também, né? Tem a coisa, né, do vampiro deles lá, do Vampiros do Oriente. Eles têm uma outra pegada lá, meio espiritual, mas não exatamente. Espirituais câmbios Ronin, que estão exilados, e outras figuras que já citado. Algumas serviriam. Também serviria para algumas feras que têm relação com outros tipos de espírito. Cara, então, a coisa dessas ligações espirituais das criaturas, então, Curi, como que isso funcionaria? Cara, funcionaria do mesmo jeito. Os Ronins, eles tiveram ligações espirituais em algum momento e elas foram rompidas. Isso não mudou em nada. É por isso que eles são. Essas ligações espirituais fizeram com que até mesmo outros espíritos dessem as costas para eles, assim como o resto da sociedade. Os espirais negras, eles têm os seus próprios vínculos espirituais. É, e os fera também. Cara, eu não entendi a sua pergunta. Porque na minha explicação, elas são exatamente igual o resto da nação Garou. Eles têm determinadas ligações espirituais. Quando você está dentro do universo de lobisomem, isso é importante, porque você vai falar, e o mago? O mago não está dentro do universo de lobisomem. Eu estava traçando um paralelo ali na hora que eu estava falando com o Pedro. Mas, mas dentro do universo de lobisomem, essas criaturas, elas têm exatamente a mesma relação. É isso que as torna, é isso que faz com que o crossover, inclusive, seja possível, é o fato deles terem esse determinado background ali em ressonância. Pedro muda a pergunta, já que oradores dos sonhos podem ter totem como antecedente, pode ter raça pura?
Sei que esses totems duradouros não são tribais, e sim patronagens individuais ou de um grupo, mas será que poderia funcionar como próxima raça pura? Cara, eu acho que não. Acho que ali ele só tem o totem é como se é a maneira mecânica do cara falar que ele tem uma ligação com um determinado espírito. Isso não o torna, ah, isso não o torna mais ou menos relevante ali dentro do esquema de raça pura, né. Então, tipo, ele não é parte, ele tem uma conexão com aquilo. E é isso. Ah, e ok, acho que foi, né? Beleza. Tá tendo uma discussão ali. Vamos lá, é porque queria saber se o tipo da criatura que aquele ser é influenciaria nas relações com espíritos. A gente está falando de raças, ok, as raças de paródia lá, que na sua grande maioria não possuem representatividade espiritual. Ah, as raças de zombar, Curi, eu acho que você mistura conceitos, não sei, às vezes eu tenho a impressão que você está procurando fórmulas para jogar dentro do universo de Lobisomem Apocalipse e isso não vai funcionar, tipo, nunca. As raças então, olha só, as raças de zombaria lá, as Mockery Breeds da Pentex, elas são raças de zombaria justamente por não ter um componente espiritual, e é isso. Então, nada do que eu falei aqui serve para as raças de zombaria. Por quê? Porque elas não têm um componente espiritual. É isso. As criaturas das quais eu estou falando sobre essa ligação espiritual, elas são metamorfos. É isso. Isso funciona para metamorfos e funciona dentro do jogo de Lobisomem Apocalipse. É lógico falar de raça pura para Jaglins, Gaflins, Avatares de Encarne, etc. Não, acho que não. Não faz sentido falar sobre eles. Sobre eles terem raça pura ou qualquer coisa parecida. Eles são os espíritos, eles são o que eles são, tá? Eles não são uma mistura de nada. Elas só são partes eles só são partes do espírito. Então, eu acho que ia ser acrescentar uma mecânica talvez desnecessária ao jogo, mas arrisco dizer que o componente espiritual de Lobisomem Apocalipse faz com que os jogadores, os narradores, e portanto os personagens, eles interpretem esse mais um, mais dois, sei lá, mais X dados de atributo social quando eles estão lidando com o espírito. Independente do espírito, você pode ser o roedor de osso que for, aparece lá, sei lá, parece lá uma coruja na sua frente, você nunca fala assim, ô, fé da puta, me dá um dom aí. Não, o cara sempre vai virar e falar, ô, coruja, rola de me ajudar aí e tal, blá, 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 que não se dá as contas. O cara sempre vai tratar com respeito, seja ele um Gaflin, um Jagni, um Avatar do Encarna ou qualquer coisa. Então, acho que a própria espiritualidade encarrega dessa questão. E se a gente for pensar na raça pura no componente espiritual, por que os espíritos não têm isso? Porque a raça pura ela é você aqui no mundo material mostrando a sua ligação espiritual. Então, os espíritos eles não estão aqui, estão lá. Eles não têm que mostrar a ligação espiritual para ninguém. A ligação espiritual deles está lá, na cara. É isso aí. Acho que fez sentido. Beleza. Tá, vamos lá. 1h30 de live. Tá bom já, né, gente? Eu vou encerrando aqui. Opa, André Muerto. André Muerto é o morto do Blind Guardian, porra? É nós? Eu mesmo, olha lá, caralho. Nós somos no show do Blind Guardian, bebemos o quê? Uma garrafa, 2 garrafas de pinga, sei lá o quê. Enchemos a lata antes do show do Blind Guardian lá em Belo Horizonte. Foi do
Cacete. Foi do cacete. Ah, o André nem viu o show. Ele tem uma dúvida, pode acontecer de um parente que não recebeu o toque do King Fat? Pode acontecer. Inclusive, e aí o que possibilita. O toque do King Fat, talvez ele pode ser a ressonância, pode ser aquela ligação o cara maior que o cara vai ter com o totem, mas ela não precisa ser a única, né? Acontece bastante, inclusive, em especial nos lores ali das primeiras edições, era bastante comum, né? Filhotes perdidos, eles tinham meio que esse tema. Então, o que é que acontece? O cara simplesmente transforma e ninguém recebe o aviso de que ele transformou. Em resumo, é isso. Agora ele transforma, ele é de que tribo e tal, como é que é? Ele tem uma ligação ali, alguém queria que aquele cara fosse Garou. E por alguém eu quero dizer um patrono espiritual. Mas eles não interagem de uma maneira tão direta assim. Por aí. O que estão observar? O quê? O que estão observar? O que está observar? Sei lá, essa porra aí do nome, eu não sei como é que você está dividindo. Última pergunta. Quando a coruja escolhe um peregrino silencioso, ela também o amaldiçoa? Você. Então, toda a minha construção aqui, cara, ela, na minha ideia, é que a coruja ela não escolhe um peregrino silencioso. É que aquele cara só é um peregrino silencioso por causa da coruja. Tá? Então a coisa ela vem meio. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. O coruja não chegou e falou: opa, eu vou querer aquele garou ali. Não rola um 2-1 dos patronos lá, e o cara chega lá e fala assim: ah, vou lá. Tá? Mas. Uh, ao estar junto com a coruja, o cara ele também é submetido aos dogmas espirituais que a coruja tem, portanto, da coruja e dos peregrinos silenciosos. E aí é isso que acontece. Então, sim, a coruja amaldiçoa quando ela dá o componente espiritual para aquele cara, para o bebê, para a criança, de repente até no ventre da mãe, vai, do jeito que vocês quiserem aí. Quando ela dá esse componente espiritual para aquele cara ser um garou, aquele cara ele foi também. Não é que ele foi amaldiçoado, mas ele compartilha do mesmo tabu, de todo o tabu. Ele compartilha do mesmo tabu espiritual que o totem dele. No caso da coruja, a maldição lá dos peregrinos silenciosos, tá certo? Então é isso. Como que raça pura funciona junto com a herança espiritual? Ah, do mesmo jeito. Essa herança espiritual seria uma ligação maior que você tem com um tipo de espírito. Só. Ele pode ser um espírito urbano, maldito, ou, enfim, sei lá. E lembrando que não precisa ser uma ligação amistosa. Esses espíritos podem te temer, o que faz com que você tenha mais dados ao lidar com eles, certo? Enfim, então, devido à ligação que você tem, a conexão que você tem com essa rede espiritual dada pelo totem, tanto a sua raça pura, isso te fornece uma herança espiritual ou não, depende do tanto que você vai puxar e tal. Então, é nesse sentido. A raça pura ela funciona para uma coisa, funciona para os garou, que eles batem o olho lá e falam assim: opa, esse cara é foda. Por que esse cara é foda? Esse cara é foda porque ele é um ótimo exemplar da tribo, no sentido de que ele representa bastante aquela tribo, ele tem um arquétipo e tal. E ele se assemelha, então, com o ideal mais do que o ideal de um garou, mas talvez o ideal de um totem, certo? Ou aproximando isso daí, claro, dentro desses conceitos que nós estamos trabalhando aqui nessa conversa. Então a coisa funciona assim. Foi, Curi? Acho que deu para entender, né? Beleza. Então, rolou então. Ok. Bem, é,
Tamo junto. A gente vai ficando. Opa! Perante que tá, tudo bem, o Pedro mandou as ananáses abençoadas pela rainha Nanase, seria legal benefícios perante criaturas da Weaver. Sim, podia ter alguma coisa interessante nesse, podia ter algo assim nesse sentido. Alguma ligação com a Weaver e tal, uma raça pura da Weaver, talvez, algum conceito como é que é? De autonomia e tal, umas coisas assim, acho que dava para dava de fato para funcionar assim. Beleza? De toda forma, a nossa live vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês. Valeu. Amanhã a gente vai abrir outra live, certo? Estamos nessa aí. Passa o link, manda seus amigos, tudo aí, inscrever, não só aqui, mas em todos os lances do Nação Garou. Nas plataformas, tem Discord, Instagram, Twitter, o nosso canal lá no YouTube e também no Spotify, beleza? Muito obrigado por vocês que participaram. Hoje eu acho que a live funcionou mais tranquila do que a nossa última. A gente tinha dado uns probleminhas aí. Mas, enfim, valeu, foi massa o papo. Estamos aprendendo e vamos lá. Vocês mandem sugestão pra gente aí também, o que é que vocês querem ver, o que é que vocês não querem ver aqui, o que vocês acham que funciona, o que não funciona tanto, ok? E vai ser massa. Mas, beleza. Grande abraço. Longo uivo, forte abraço para todo mundo. A gente fica por aqui. Uivo despedido para todo mundo. Tchau.